Sejam bem-vindos ao canal Evidências. Eu sou o Ale, abrindo mais uma live para você com o título Super Live, a Terra Santa. O que podemos aprender com a arqueologia em Israel? Ao vivo. Primeiramente, agradecer aqui ao maior de todos, o nosso único e verdadeiro Deus vivo, o Criador do firmamento, da terra e da vida. Muito obrigado, meu Senhor. E também agradecer essa galera top que vem chegando aí. Medalha de ouro para Cyclic. Tudo bom, Cyclic? Medalha de prata para Eric Leves. E medalha de bronze, não menos importante, para Crissa. Tudo bom, Crissa? Grande Eric. Tá aí também conosco o nosso querido irmão Robson Moraes de Souza, Manuel Bonfim, A Verdade Libertará, Guto Farles. Fala, Guto. Opa, atualizou? Aqui. Bike Everyday, canal do nosso querido amigo Everton. Isso, viu aí, ó? Me lembrei, pô. Eldes Pessoa, Tesla brasileiro. Quem mais? Leandro Gemac. Fala, Leandro. MacGyver. Canal Além do Horizonte TP. Se inscrevam lá também, galera. Se inscrevam também no canal Bike Everyday. Beleza? Tamo junto, pessoal. Ronaldo Gonçalves. E a galera vem chegando. Bom, meus amigos, antes de começar a live, eu vou pedir para vocês, hoje eu vou pedir ajuda, né? Eu nunca peço para vocês compartilharem, né, no começo, mas assim, sempre quando a gente vai abordar um tema importante, que vai trazer benefícios, né, para as pessoas, principalmente o tema bíblico, né, que é o mais importante da humanidade, a gente nota que o sistema nos boicota, né? Então eu vou pedir agora, no comecinho da live, quem puder, compartilha a live, pega agora aí o link, joga lá numa rede social sua, ok? Para que essa mensagem, né, chegue a mais pessoas, ok? Então, hoje vamos estar recebendo aqui o irmão Lee, ok? Do canal Questionador Oficial, já é a nossa terceira live. O pessoal tá gostando muito, eu vejo nos comentários. O irmão Lee tem uma oratória muito boa, explica muito bem direitinho ali algumas partes da Bíblia que ele está apresentando, né? O pessoal entende bem. Beleza? Vou estar disponibilizando também o link do canal Questionador Oficial para vocês estarem se inscrevendo também. Ok, pessoal? Bom, então deixa eu passar a palavra aqui para o nosso querido irmão Lee, Questionador Oficial. Beleza? Irmão Lee, muito obrigado pela presença aí. Essa série de lives que a gente vem fazendo juntos aí toda quarta, né? O pessoal tá curtindo pra caramba. E já podemos começar aí a sua apresentação. Fica à vontade aí para dar um oi para essa galera. Tá contigo, irmão Lee. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao nosso Criador, que nos dá vida, saúde, para viver cada dia, para poder respirar a cada segundo, né? E agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, assistindo, comentando e aprendendo conosco, juntos, né? Porque aqui é mútuo, a gente aprende a cada encontro, nós aprendemos juntos e crescemos, e essa é a ideia dessas lives aí, né? Então, a gente, igual o irmão Arley sempre destaca, né, que as verdades principais a gente encontra na Bíblia, né, e assim, tudo leva a Deus. Esse é seja as verdades que ele fala no canal, né, tudo isso, o mais importante é nos achegarmos ao verdadeiro Deus. É basicamente isso que eu queria falar no início, e eu acho que se o irmão Ale tiver tudo ok aí, não tiver nenhuma outra consideração, a gente poderia também iniciar. Beleza. Inclusive, a gente estava nos bastidores aqui conversando, né? Tocamos no nome do irmão Flávio. Ele está aqui na live. Tudo bom, irmão Flávio? Paz seja contigo. Sempre uma alegria ter o senhor aí conosco. Que a gente estava conversando sobre um assunto que a gente quer fazer aqui no canal, irmão Flávio. E daí a gente vai conversar com o senhor no WhatsApp lá depois. A gente não tá bem, não tem certeza ainda. Mas vai ser legal, né? Então, irmão Lee, pode compartilhar a tela e começar sua apresentação, né? E fica à vontade, estou aqui para lhe servir hoje. Qualquer coisa é só me chamar. Estou aqui, vou estar aprendendo aqui também, junto com essa galera massa do chat. Tranquilo, tudo certo. Aí, pode começar. Então tá, então vamos iniciar, né, assim, ó, essa sequência aí. O objetivo é a gente
explorar um pouquinho mais aí das verdades da Bíblia, né? E todo o contexto, seja geopolítico, seja o que a gente está vivendo, a própria história, né? Do passado, do presente, para a gente não somente conhecer um pouco mais, mas corroborar ou refutar, né? Esse é o objetivo desde o início, para a gente poder saber se a Bíblia realmente é a verdade absoluta. E como a gente tem visto, sugere-se 100% que é, né? De forma imparcial mesmo. Então vamos iniciar, falando aqui dessa parte 3 aqui. Então, assim, para a gente iniciar essa parte, né? Eu vou falar um pouquinho mais da parte de história hoje. A gente tem que entender um pouquinho onde que foi o suposto berço da civilização, né? E o berço da civilização que a história hoje nos conta, na história tradicional, é ali no meio ali da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, né? Que significa ali uma terra entre rios, né? E isso desde a antiguidade, né? Os gregos conheciam isso e passavam de geração a geração. E antes da gente entender tudo isso, os próprios relatos bíblicos nos mostram, né, que houve um dilúvio, apesar de grande parte da história convencional renegar isso daí, né? Mas as pessoas que leem a Bíblia sabem de antemão que houve então um dilúvio, um alagamento, uma inundação, né, muito grande que assolou todo o mundo, que foi um juízo de Deus para o povo de um passado muito longínquo nosso, né? E assim, não coincidentemente, a Bíblia fala que essa arca teria pousado em meados ali do Monte Ararat, que é uma atual Turquia hoje, mais ou menos aquela região ali, de montes ali, né? A atual Turquia ali. E a partir disso, né, segundo a própria Bíblia, a população teria se multiplicado de forma exponencial, né? E surgido ali os primeiros povos. Será que esse relato da Bíblia, né, que teve aí desde o início, não levando em conta nem a questão da Mesopotâmia que a história tradicional nos fala, será que tudo isso é coincidência? É óbvio que não, né? Mesmo antes, né, desse ensino que a gente teve na escola e na universidade, enfim, que o início da civilização humana seria nessa região da Mesopotâmia, a Bíblia já falava, né? Então, as civilizações ali teriam surgido nessa região. E aí é até interessante falar que, assim, se eu acredito que se a Bíblia tivesse falado que, por exemplo, a arca, né, teria pousado, por exemplo, no Japão, né, muitos críticos desse livro iriam falar, não, essa localização que a Bíblia diz, né, do berço da civilização, não é compatível com a Mesopotâmia. Então, isso daí seria negligenciado mais ainda do que é, né? Mas mesmo tendo essas coincidências, né, se é que a gente pode falar assim, claro que não é coincidência, a própria história acaba renegando e não passando isso, ensinando às crianças e etc. Então, assim, é uma consideração que eu estava até pensando aqui e importante de se falar. Mas essa é a questão, né? Lembrando ali que essa região ali da Mesopotâmia, né, os povos, assim que Noé saiu da arca e etc., foram multiplicando os povos foram migrando, né, dessa região para essa região aí da Turquia, da atual Turquia, Irã, Oriente Médio, né, que veio a formar o que a gente conhecia ali na Mesopotâmia, que é justamente nessa região que fala que é o berço da humanidade, né? E é muito interessante tudo isso daí, quando a gente correlaciona essas informações que tem na própria Bíblia Sagrada, né? Lembrando ali que essa região da Mesopotâmia, ela sempre foi muito rica, né? Principalmente naquela época que era agricultura, né? Animais, era fundamental ter ali esses rios, né? O Tigre, o Eufrates ali para monocultura, com as cheias ali desses rios, etc. Era fundamental aí para a criação aí, enfim, crescente e fértil, né? Que muitos aí falam. Lembrando que a parte norte ali da Mesopotâmia, segundo algumas fontes, ficava o que era conhecido como a Síria, né? Que era uma região um pouquinho mais árida. E ao sul seria mais a Baixa Mesopotâmia, né? Que seria uma posterior região ali que ficou conhecida como
Caldeia, né? Seria uma região um pouquinho mais fértil, né? E a partir daí foi os caldeus que tomaram conta aí dessa região. Há registros na história disso, né? E também na Bíblia. Não coincidentemente, obviamente, né? E aí que a gente inicia o entendimento de uma das histórias mais bonitas e importantes que há na Bíblia, né? Quem que saiu da nação ali, né, dessa região ali de Caldeu, mais especificamente na cidade de Ur, né? E foi chamado para ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar, conhecido como Canaã. Foi Abraão, né? Então, a partir daí que surge, né, que Deus teria chamado o famoso servo Abraão, né? Aqui no mapa aqui, até dá para a gente ver aqui nessa cidade de Ur, que não somente a Bíblia já dizia há tempos atrás, né, os caldeus, né, a antiga Babilônia, né, não o Império Babilônico de Nabucodonosor, é a antiga Babilônia, toda essa região aí da Mesopotâmia aí, né? Então é interessante a gente fazer essas correlações aí, né? Cidade de Ur. Então Abraão, ao ser chamado, né, a gente pode então iniciar dessa forma que Abraão ele saiu dessa terra, né? Ele saiu aí de Ur. Isso a gente está falando de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, 1.800, 2.000 anos. Então assim tem aí provavelmente mais de 4.000 anos. Tem muito tempo tudo isso daí, né? Essa daí é uma foto bonita aí dessa região. E aí, o que está descrito em Gênesis, né, que é o primeiro livro, porque toda esta terra que tu vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Acredito que foi alguma imagem próxima a essa daí que estamos vendo, que provavelmente Abraão teve uma visão, né, o entendimento aí dessa terra, né, que seria posteriormente Canaã, que a gente vai falar posteriormente, né, Israel, etc. Levítico 25, 22 a 23 fala: a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence, tá? Então, assim, a gente vê que há 4.000 anos atrás, a Bíblia já definia, né, o que seria posteriormente Israel. Como é que tá o chat aí, o irmão Ale? Tá uma benção, pessoal interagindo. Irmão Gilberto chegando aí na live. Tudo bom, irmão Gilberto? Passeio contigo. Que legal. Henrique Souza. Galera fera chegando aí. Obrigado, Coronel Bradock, Davi. Live muito bacana. Tá contigo, irmão Lee. Pode continuar, fica à vontade. Qualquer coisa é só chamar. Saudações ao irmão Gilberto. Deus abençoe a todos. Então, o que acontece? Posteriormente, né, depois de ter sido Abraão chamado, teve Isaac, né, Jacó, toda a história que conhecemos, né, Moisés, bem posteriormente, assim, só para fazer uma lembrança assim muito por cima. Abraão, igual eu falei, teve Isaac, Isaac teve Jacó, e ele teve cerca não, 12 filhos, né? E aí formaram o que seria posteriormente, um futuro muito distante, 12 tribos lá de Israel. E aí, depois de tudo isso, teve uma época que esse Jacó acabou passando por uma situação lá que teve uma seca muito difícil naquela região, né? E aí a fome na terra de Canaã, né, foi importante, de forma que toda a família de Jacó teve que se direcionar a Egito. E aí foi naquela época, né, que José foi vendido pelos irmãos, tudo aquilo que a gente tem as histórias da Bíblia, né, falando claramente a respeito disso daí. E aí, posteriormente, José virou governador, né, como a gente já sabe. A partir daí, né, as 12 tribos estão aqui até nessa figura para a gente ter uma ideia, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Sacar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, José,
Benjamim, né? Todas essas daí. Então, assim, depois, não somente os 12 filhos, né? Mas esses descendentes de Abraão, eles foram se multiplicando muito ainda lá no Egito. E acabou que o povo do Egito não gostou disso. E aí, por ter se tornado tão numeroso, né, começou alguns conflitos, e os egípcios tornaram esse povo, o povo de Deus, escravos, gerando muito sofrimento aí a todo esse povo aí, né? E aí que entra em cena o famoso Moisés, né? A história de Moisés, porque o povo clamou a Deus para que houvesse uma solução, para que tirasse, né, do Egito e resolvesse toda essa situação aí problemática que o povo estava passando, né? Falando de forma bem simples, né? Porque não é fácil resumir tantas histórias e tantos anos, né? Em tão pouco tempo. Então, Moisés, como a gente já sabe, ele saiu do Egito, tem a história tão bonita, né? Do Mar Vermelho, que foram abertas e tudo mais, né? Tudo isso daí aconteceu, né? Isso daí está testificado na Bíblia muito claramente. Então, Moisés acabou libertando o povo do Egito e levou de volta a Israel, né? E aí, a partir de tudo isso, né? Eles estabeleceram-se em Israel novamente, né? E aí, como houveram, né, como houve, né, o crescimento de toda essa população nessa, nessa Canaã, né, apesar de não ter um sistema, né, de democracia, de questão dos três poderes, como a gente vê atualmente, que de democracia, né, a gente sabe, não precisa entrar nessas questões, mas era governado basicamente por familiares, né, por anciãos mais experientes, assim, né, eles acabavam liderando o povo. Só que, por ser mais numeroso, houve a necessidade de existir um representante. E aí que iniciou a época dos reis, né? E aí teve o rei Saul, o rei Davi, Salomão, etc., né? Todos esses representantes, servos e profetas de Deus, né? Tudo bem testificado na Bíblia. Isso daí a gente está falando aí do século 10 a décimo primeiro antes de Cristo. Então, assim, também há muitos anos atrás, né? Tudo isso daí a gente vê na Bíblia. Então, né, Salomão, ele foi um rei muito sábio, né, em que a paz governou no. O que acontece? Com a época dos reis, né, rei Saul, Davi, Salomão, todos eles eles foram muito famosos naquela época, lembrando que o rei Salomão, a paz governou, né, durante o período dele, justamente pela incrível sabedoria que ele possuía, né? Só que sabemos também, por meio da Bíblia, que ele fez, assim, alguns atos reprováveis, e mesmo apesar de sua sabedoria, e o governo dele teve grandes obras, né? Teve algumas despesas, que a gente pode falar assim, né? De forma bem importante. E aí, tudo aquilo que é testificado ali na Bíblia, a gente observa que após, né, a sucessão, né, a morte de Salomão, o Roboão e Jeroboão, que foram os filhos dele, acabaram dividindo o império, né, que no caso era ali de Israel, né, a pequena nação de Israel daquela época, né, que era muito rica, acabou sendo dividida e a gente vai entender um pouquinho melhor como que se deu isso daí, né? Então, assim, daquelas 12 tribos, a gente pode entender que houve essa divisão, esse racha, que ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele passou a se chamar, então, o reino de Israel, dominado por Jeroboão, e o reino do sul passou a se chamar o reino de Judá, que Roboão, né, com a capital de Jerusalém, ali governou esse período, certo? De onde viria o Messias, né, conforme diz aí na Bíblia Sagrada. Lembrando que Roboão, ele não seguiu os conselhos
daqueles amigos de Salomão, que eram mais sábios, né? Preferiu escutar o que os seus amigos um pouco mais jovens, né, um pouco mais inexperientes falavam. E aí aumentou muito a carga tributária daquela época, fazendo com que o povo acabasse, né, tendo esses problemas aí que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. E aí, após isso, né, era uma sucessão de reis, né? Aqui no Reino do Norte a gente observa Jeroboão, Nadab, né, Elá, Jeú, Jeocás, tem vários, até, né, isso à medida que vai passando o tempo, porque está antes de Cristo, né, vai diminuindo, e aí muitos foram assassinados, né, houveram vários conflitos, foi assim bem complicado toda essa fase, em ambos os reinos, né? Aqui a gente observa alguns reis do norte e alguns reis do sul, né? Todos esses daí passando por dificuldades. E a minoria que era realmente, assim, poderíamos dizer, fiel, né, a Deus. Certo. E aí, lembrando que Zedequias, né, ele foi o último rei de Judá. E ele foi levado preso lá para Babilônia, de Nabucodonosor, né? Ah, e aí, o que que acontece? Quando o povo, ele foi, quando o Império Babilônico, né, de Nabucodonosor, conquistou essa parte aí de Israel, o povo permaneceu preso, né, cativo, ficou aí por cerca de 70 anos, conforme diz aí a Bíblia, mas mesmo assim, a promessa de que viria o Messias, né, do reino de Judá ainda estava de pé, como deveria se cumprir. Mas toda essa confusão, essas sucessões aí de alterações de reis, reinos, né, disputas até entre familiares assim, né, tudo isso acabou permeando aí o reino de Israel, muito é, devido à falta de deles estarem próximos a Deus, né? Muitos aí acabaram se rebelando, né? Ah, lembrando que assim o Reino do Sul ele voltou, né, para sua terra somente quando o Império Babilônico caiu. E ele caiu foi com a dominação do Império Medo-Pérsia, né, com Ciro que permitiu o retorno aí para que eles reconstruíssem Jerusalém. E aí a gente pode citar outros profetas daquela época, né, Esdras, próprio Neemias, que ajudaram na reconstrução aí do templo, que ficou conhecido, né, por muitos aí como o segundo templo. Isso daí é uma foto que a gente pode observar do Ciro, né? Muitos falam que ele também foi muito, assim, muito importante no grande império Medo-Persa, né? Esse daí é uma imagem que a gente tem de Nabucodonosor, né, um esquema da Babilônia. Todos esses reis aí estiveram muito associados a todas essas histórias aí da Bíblia. Isso tudo entendendo um pouquinho mais de como que foi feito Canaã, Israel, Jerusalém, todas essas importantes cidades e estados, nações que a gente pode entender até hoje aí, né, todas essas informações. E aí, o que que acontece? Que a gente observa é que, desde os primórdios, Jerusalém sempre foi muito importante. Israel teve uma relevância absurda em todo o contexto mundial da época, né? Também a sua localização ali próximo, né? À Europa, à África, né? Ali no Oriente Médio, próximo à Ásia, ali, né? Sempre foi uma rota também de comércio, etc., que, assim, é uma terra realmente muito abençoada e diferenciada, né? Lembrando também que depois, com o Império Grego, o próprio Alexandre Grande também iria dominar a região de Israel. Existiram inúmeros outros conflitos que não cabe aqui citar, né? A dinastia de Seleucida, as descendências dos generais, né? Quando fragmentou o Império Grego, tudo isso daí, né? Inclusive tem um estudo muito bom no canal do Evangelista Flávio a respeito disso daí, com as profecias, né? E aí, todas essas divisões, esses conflitos que houveram nessas regiões, né, Império Judá, Norte e Sul, foram criados, né, favoreceu a criação e a divisão do povo judeu, né, fariseus, saduceus, essênios, tudo isso daí. E favoreceu também
a criação das sinagogas como a gente entende um pouco hoje, né? Isso tudo antes da época de Jesus, que a gente está falando, tá? Aí tem aqui, até coloquei esse daí, é o hino nacional de Israel, quando foi criado, né? Em 1948 aí. Eu não falei com o irmão Ale, mas não sei se o irmão consegue esse hino aí, rapidinho, só para a gente escutar um pouquinho. Qual que é o nome? É Hino de Israel, assim? Aham. Mas é o antigo ou... Não, esse daí é o novo. Ele é de 1800 e pouquinho, mas foi na criação do Estado, né? É só Ah, para gente. É é fácil. Deixa eu tentar encontrar aqui, um minuto. Deixa eu ver aqui. que ele é bonito, assim. A nação de Israel, né, ela passou por muitas disputas, brigas, conflitos, né, várias coisas assim que é importante a gente entender como que Deixa eu ver se tá, eu acho. tá aparecendo para ti aí essa imagem que eu coloquei do hino nacional? Não, só tá aparecendo um mapinha Ah, tá. escrito Jerusalém. Ah, tá. Uhum. Eu tinha colocado aqui, não apareceu, mas tudo bem. Mas se não achar também, depois a gente coloca, então, não tem Eu problema. acho que eu encontrei aqui. Encontrou? Só ver se é esse mesmo. Aí, acho que é esse aqui mesmo. Ele começa um soldado assobiando, mas depois vem a canção. Bem legal, hein? Deixa eu colocar aqui. Citando tudo isso daí, porque a nação de Israel, né, o povo de Israel, ele sofreu muito desde a época de Abraão, né, desde a época de Moisés, hoje, né, todo esse período aí que está passando, assim, tudo isso está também na Bíblia. Mas, então, lembrando, né, que tudo isso daí, a gente falou até Jesus, né, até a época ali de Jesus, aproximadamente, mas após isso, né, o ano ali 135 após Cristo também, tiveram inúmeros outros conflitos, né? Depois da segunda diáspora judaica ali, que foram os persas, né, no ano 67, 70 aproximadamente, Adriano também destruiu no ano 135, isso depois de Cristo, ele acabou destruindo também mais uma vez Jerusalém, modificou a região de Israel para Filistina. E aí, essa Filistina, posteriormente, veio a se chamar Palestina, é o que a maioria dos autores fala. E como os judeus não estavam lá, né, a Palestina se tornou dos palestinos. Que Mas a bacana. gente, mas a gente lembra que em Levítico, como eu li lá, essa terra seria do povo de Deus eternamente. Sabe que eu gosto muito do povo de Israel. Eu não sei como que pode ter pessoas que não gostam, sem menos conhecer. Assim, ó, eu trabalhei muitos anos para uma família de israelenses, né? Eu trabalhava numa loja de um shopping, isso eu era bem novo, eu tinha o quê, uns 21 anos, 22 anos, e eu atendi um senhor na loja. E daí fiz uma venda para ele, e daí, antes dele ir embora, ele me deu um cartão e falou assim: ó, eu não tô te pedindo, eu tô mandando tu vir trabalhar para mim, e me deu o cartão. E daí, nossa, eu falei, nossa, o que será que é isso, né? Eu não vou falar o nome da empresa aqui, né? Por causa que. Uhum. Uhum. E daí, pô, eu cheguei em casa, contei, né, pra minha mãe, e ela, não, meu filho, vai, é bênção pra ti, né? Daí comuniquei meu gerente lá, pedi demissão e fui. E fui, fiquei trabalhando quase 6 anos para eles, né? E é um povo muito querido, assim, ó, nunca fizeram nada de errado, de atrasar pagamento, sempre pagavam super bem, aliás, né? O povo, nossa, muito gentil mesmo, né? E a gente vê aí na internet
um pessoal ignorante que nunca nem conversou com um judeu, e por influência, sei lá, de vídeos que eles encontram na internet, eles acham que eles são pessoas más, mas não são, cara. Inclusive, nosso Salvador é judeu, Jesus é judeu. Pois Como é, que vai falar mal desse povo? Se Jesus é judeu, cara. exato. Não entendo isso aí, não. Pois é. E assim, tudo isso, né, que o irmão também falou, eu também tive um amigo de trabalho que também era judeu, né, sempre foi muito certo, correto, né, eles são dessa forma, né, cultural, de pai para filho. Mas, enfim, então, daí surgiu essa nomenclatura palestino que muitos jornalistas, enfim, acabam denominando ali para a região e fazendo com que é como se o causador das discórdias fosse, na verdade, os judeus, né? Que a Palestina já era dos palestinos, de todos os grupos árabes, né? E a gente sabe que não é assim. É só ver isso daqui, não sou eu que estou falando, isso é na história, é a Bíblia que diz tudo isso, né? Então, esse nome veio a partir disso. E, assim, obviamente, estou falando de forma muito simplificada, né? Muito sintetizada, porque a gente está falando de milênios. E, obviamente, não dá para sintetizar tudo isso em alguns minutos, né? E a partir, né, depois desse tempo da criação da Palestina, lá no primeiro, segundo, terceiro século, teve ainda várias outras dominações, né, apesar dos judeus já estarem dispersos pelo mundo, né, mas o Império Romano destruiu muita coisa lá, né, os próprios seguidores do islamismo, né, os palestinos, ali no século 6, 7, né, quando eles construíram o Dom da Rocha, aquela cúpula dourada famosa, né, que tem várias fotos lá de Jerusalém, né, tudo isso daí em, nos anos subsequentes, né, e aí teve também outras invasões, povo mameluco, cruzado, né, Saladino, enfim. E aí, para a nossa era, que fica um pouco mais palpável, a gente lembraria do Império Turco Otomano, né, que teve aí mais ou menos 1500, 1517, que a história fala, né, até 1917, na Primeira Guerra Mundial, que o Império Turco Otomano dominou ali aquela região, né, que a gente vai entender um pouco melhor ali na frente, para a gente entender como foi toda essa história de Israel, para depois a gente entender, né, o que a Bíblia diz com tudo isso daí, né, de forma simples, obviamente. E assim, a gente sabe que, por que eu coloquei também essa questão do hino aí? Porque o povo ele tem um apego que faz todo sentido com essa terra, né? Porque essa terra é santa, né? Essa terra foi onde o próprio Jesus esteve, né? E toda a criação, hoje, a gente falar em Estado de Israel é algo assim, aparentemente banal. Todo mundo aqui nasceu depois, a maioria, né? Nasceu depois de 1940, 1950, enfim, né? Na verdade, o irmão Ale é muito mais novo também, né? Mas, 42. enfim, mas certamente há alguns anciãos aí escutando, né? Mas, enfim, a criação do Estado de Israel antes dessa época foi algo assim inimaginável, né? Eles ficaram aí aproximadamente 2.000 anos fora de casa, né? Podemos dizer assim, e para criar esse Estado, essa nação, foi muito, muito difícil, foi por providência Teve o divina. voto de Minerva, né? De um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Que, Exatamente, por isso que eles exatamente. gostam muito do povo brasileiro. Só para responder aqui uma pergunta do chat do LG Gaber. Bem rapidinho, irmão. A Torá Claro, dos judeus é parecida com a Bíblia? É porque eu não conheço muito. É os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, viu, LG? É o Pentateuco, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá. Tem na sua Bíblia, inclusive. Pode continuar. exatamente. Então, assim, para a criação do Estado de Israel, né, ninguém imaginava isso anteriormente, né? Se falasse com alguém em 1800, os judeus vão ter um Estado, era impossível, é impossível. E aí, por isso, talvez, né, que em Isaías diz que quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer a terra em um só dia, né? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parte e já deu à luz seus filhos, né?
Então, e além disso, tem várias outras profecias que o objetivo não é explanar elas aqui agora, mas é simplesmente para a gente corroborar tudo isso daí que a gente vem, né, vem vendo. Aprendei lá em Mateus 24:32 fala: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando vides todas essas coisas acontecerem, que a gente está vendo, né? Sabei que ele está próximo às portas. E tudo isso está acontecendo na nossa era, né? A gente vê aí como que Israel foi bombardeado, como que é difícil, né? E quando ele foi criado, como o irmão Ale bem falou aí, com o voto Minerva do Oswaldo Aranha, né, que é um brasileiro, na resolução, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí também, assim que foi criado o Estado, no outro dia, eles já guerrearam. Todas essas outras nações aí, né, Jordânia, Síria, Egito, esses outros países aí que eram um pouquinho diferentes de hoje, né, mas o que a gente pode falar, atual Irã, Iraque, etc., eles iniciaram uma guerra, né, contra Israel, com talvez esse argumento, né, de que Palestina é dos palestinos, sem ver de fato a verdadeira história por trás de tudo isso, né? E aí iniciou então a guerra árabe-israelense, que durou aí um ano, foi bem violenta, né? Vários desses países contra Israel e vitoriosamente, né, Israel veio. Teve também Guerra do Suez, a famosa Guerra dos Seis Dias, né? Yom Kippur, que eles atacaram em dia santo, né, para eles, e aí teve outras, né, primeira intifada, segunda, teve vários conflitos que eles já tentaram acabar com Israel, né, exterminar, esse era o sonho dele, antes da Guerra dos Seis Dias, eles falaram que essa seria uma guerra que eliminaria Israel, né, do mapa, é o que eles queriam. E aí a gente pode até ver aqui que, assim, o território judeu, antes desses conflitos aí, era mais ou menos dividido dessa forma, né? E Jerusalém ainda não estava sob o domínio dos judeus, né? Somente depois da Guerra de Seis Dias que esses territórios aqui da parte oriental de Jerusalém foi conquistado, assim, né? Com as colinas de Golã, etc. Então, assim, para a gente entender de fato a criação do Estado de Israel, isso daqui foi um breve resuminho, a gente tem que entender esse auge, né, o Império Otomano. Esse Império Turco-Otomano, né, não dá para a gente entender sem a gente falar essas coisas aqui que a gente vai dizer, né? O irmão, até iria falar que na Guerra dos Seis Dias, não sei se o irmão conhece, mas tem vários depoimentos de como que foi, assim, algo extremamente sobrenatural. Não sei se o irmão já... Sim, inclusive tinha colocado um documentário aqui no canal, mas tive que tirar mas apareceram anjos, vários milagres, assim, anjos destruindo os aviões inimigos em pleno voo. Ninguém entendeu nada, porque, assim, belicamente, era impossível de Israel ganhar a guerra, né? Vários países. Sim. Era impossível, impossível. Nenhum militar consegue explicar isso aí. Ninguém consegue explicar. Foi realmente um grande milagre, né? É verdade. E vencer ainda, né? Ele poderia, tipo assim, aos olhos humanos, sobreviver. Não, ele venceu ainda. Israel venceu a guerra ainda. Sim, não, e não foi um conflito, né? Foram vários. Mas só para quem nunca escutou falar, tem alguns documentários, inclusive, aí na plataforma do YouTube que a gente pode ver, né? Tem várias, tem algumas histórias assim, interessantes. Só ressaltei aqui, algumas, né? Que assim, ó, tem um relato de um militar israelense, ele era cabo, e ele estava em um jipe, um comandante do regimento de blindados ali. Ele tinha visto um fogo meio misterioso, assim, que ia dirigindo os carros em plena noite, assim, entendeu? Algo realmente muito, muito estranho. E aí, quando um jipe desse comboio saiu da trajetória, ele foi subitamente explodido por minas terrestres, né? Ou seja, aquilo ali seria como se fosse uma luz guiando no meio ali de coisas que os soldados não saberiam, né? Os soldados israelenses. Teve também apenas um soldado
rendeu não sei quantos, mais de 100, um soldado de Israel rendeu mais de 100 soldados inimigos. E daí foram perguntar para os caras, mas por que vocês renderam para um soldado, um só? Vocês tudo armado. E daí eles falaram que anjos apareceram e mandaram eles se renderem. Eles falaram, nós não poderíamos desobedecer as ordens dos anjos do Senhor. Te arrepiar, né? Caramba. Tem também uma outra que é o Gerson Salomon, né, que era um capitão veterano israelense, né, na Guerra dos 6 Dias, isso que eu estou falando. Ele, obviamente, eles queriam reconquistar, né, a parte oriental de Jerusalém. E aí o que aconteceu? Um tanque de guerra do inimigo, né, acabou atropelando eles. Ele ficou muito ferido, ele não conseguiu sair ali do local. E ele já, assim, já estava entregue, porque os outros soldados inimigos estavam chegando perto dele. Ele falou que até escutou os inimigos armando as armas, assim, para atirar nele mesmo, né? Para finalizar ali. E ele, subitamente, eles fugiram, correram, entendeu? Ninguém ali atirou nele. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, aí depois chegaram os soldados amigos, levaram para o hospital, etc. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? E aí perguntaram, esse capitão veterano israelense foi atropelado pelos inimigos por um tanque, ficou ferido e não podia levantar. Na hora que os inimigos iriam atirar, eles correram, e ele não entendeu isso. Depois que ele foi levado para o hospital, etc., né, tinha uma equipe de reportagem que estava acompanhando a questão de guerra e tudo mais, e aí foram perguntar para os próprios oficiais árabes, né? Porque eles mesmos falaram que viram lá e estava a ponto de matar um capitão, que seria praticamente um troféu para eles, né? Um capitão israelense, né? E aí eles mesmos responderam: não podemos matá-lo, pois quando estávamos prontos para atirar, apareceram milhares de anjos. Nós o vimos com os próprios olhos e não podíamos fazer nada, além de virar e sair correndo. Então, assim, e aí eles correram de forma veloz para as montanhas para meio que se abrigar. E aí eles mesmos falaram: o Deus dos judeus queria esse militar vivo. E talvez até por isso, né, para você conhecer isso. Todas essas histórias aconteceram mesmo, né? Não teria por que soldados árabes falar isso, né? Então, pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas, enfim, isso daí é só uma recapitalização, uma recapitalização. Então, vamos lá. Então, para a gente lembrar de tudo isso aí, lembrar do Império Otomano, né? O apogeu e expansão, que foi mais ou menos nessa época aí. E aí ele dominou até 1917, né? Então, o que acontece? Esse Império Turco, ele acabou expandindo as fronteiras aí, tanto para a Europa, tanto para a África, né? E essa marinha, porque eles tinham uma marinha muito importante, os turcos otomanos, né? E eles bloquearam as principais rotas comerciais ali daquela área, né? Principalmente da Europa e da Ásia. E aí, o que acontece? Para a gente entender isso daí um pouquinho, esses termos, né, de expansionista daquela época, né? Com a Primeira Guerra Mundial, a população total do Império Otomano era de aproximadamente 25 milhões. Assim, é muita gente para aquela época, né? Dos quais ali a maioria, né, muitos eram turcos, mas tinham árabes e curdos também, né, e menos armênios. Então, era uma mistura ali de povos, culturas ali naquela região. Então, nessa época de 1914 que a gente vai falando, aqui a gente consegue ver ali o Império, né, ele era muito grande. E aí, com a primeira, aqui eu até coloquei uma foto aqui da antiga Basílica lá de Santa Sofia, né, que ainda é um importante lugar de visitação, né, ali em Istambul, na Turquia. E aí, com a Primeira Guerra Mundial, então, isso daí veio a mudar, porque o Império Turco-Otomano dominava a região de Israel e, posteriormente, iria mudar. Então, os turcos eles foram aliados dos alemães e dos austríacos, né, durante a Primeira Guerra, contra a Rússia, os ingleses e franceses, principalmente, né? E aí, o que acontece? O Império Otomano ele foi destruído, né, nessa guerra aí.
assim como a Alemanha e o Império Austro, o antigo Império Austro-Húngaro, né, que eram as potências centrais aí contra a, o exército da França, Reino Unido, o Império Russo principalmente, né? A Primeira Guerra, só para lembrar, ela durou de 1914 a 1918 e acabou alterando aí esses mapas, gerando aí a modificação aí de toda essa região, né? O que era antes o Império Otomano veio a se tornar a atual Turquia, né? Partes ali do Oriente Médio, a Síria, essas outras nações aí que a gente conhece, com essa fragmentação. Então, com essa fragmentação ali da Primeira Guerra, né, a formação aí de outros estados, né, a Síria, Iraque, etc., essa região do Oriente Médio ficou, né, meio que, vamos dizer, desocupada, mas sem um domínio mesmo de um império grande, entendeu? E isso daí acabou permitindo que, apesar do Reino Unido ter ganhado e ter ficado com essa parte do Oriente Médio, né, os britânicos estavam dominando aí essa região de Israel, ele estava muito fragmentado com a guerra para poder tomar as rédeas e saber exatamente o que vai fazer. Mas não tinha nem a pretensão da criação de um Estado de Israel. Até essa época, mesmo com a Primeira Guerra, eles não tinham a ideia da criação. Pelo contrário, os árabes, os egípcios, né, o pessoal daquela área queria dominar essa região. E aí houve uma importante declaração, né, que é a Declaração de Balfour, né? Essa Declaração de Balfour foi feita ali pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido, né, Arthur Balfour. E aí ele mandou essa carta aí para o líder da comunidade judaica, que era Lionel Rothschild, né, esboçando a sua vontade da futura criação de um Estado, de uma nação para os judeus, mas não tinha de fato delimitação de terras ou algo assim mais palpável. Isso daí foi o primeiro prenúncio do que poderia vir a ser a nação de Israel. Mas isso daí em 1917, como a gente vê aí, né, estava bem assim, bem bem pequeno o sonho ainda dessa formação, né? E aí essa declaração é o documento que garantia tudo isso daí, né? E aí, com todas essas ingerências, esses conflitos que também voltaram a perdurar, a própria questão de nazismo, do Hitler e etc., com a expulsão dos judeus, a morte de mais de 6 milhões, né, todo esse massacre aí, né, e a própria Segunda Guerra Mundial, acabou gerando, né, mais tensão ali nessa região, e quando os alemães acabaram matando, né, a questão dos judeus, muitos fugiram para a região de Israel, né? E quando eles foram para lá, continuaram a instabilidade, né? Porque os árabes não queriam que eles fossem para lá, os palestinos, os egípcios, os iranianos, e todos eles são definitivamente contra, né? Tudo isso daí. E ainda assim não tinha uma proposta de paz ou criação de Estado de Israel, nada disso, né? Só que aí, com todo esse cenário, esse caos aí, acabou que a pressão internacional gerou, né, favoreceu a ideia do Estado judaico, né, com essa tensão entre os judeus e árabes, né? E aí os britânicos, né, eles passaram para a futura ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, para resolver essa questão, esse dilema. E aí, em 1947, ali, o Oriente Médio ainda estava bastante tumultuado com todas essas questões, mas já estavam tentando, de uma forma um pouquinho mais eficiente, aí, a formação desse Estado. Mas ainda assim, né, os palestinos, eles não queriam, contestavam, falavam que os judeus eram invasores, e aqui a gente até vê aí, né, na imagem aí, algumas colônias agrícolas de judeus, que chamavam de kibbutzim, né? Se formaram ali na Palestina. Muitos passavam por necessidades, né? E eles eram assim violentamente reprimidos por esses povos, né? Gerando todas essas instabilidades aí da época. E aí, eis que o milagre acontece, né?
apesar de todos esses conflitos e toda essa dificuldade, né, por assim, pela profecia também que estava na Bíblia e toda essa conjuntura da ONU, desses conflitos da Segunda Guerra Mundial, né, essa instabilidade ali, em 14 de maio de 1948, então, Davi Ben-Gurion, né, ele era o presidente do Conselho Nacional ali, e conseguiu, então, fazer a declaração de dependência de Israel. Então, esse foi um passo muito grande, apesar de a ONU ter dado esse aval e tudo mais, nenhum dos países ali queriam isso, nenhum deles, né? Pelo contrário, né? E aí encaixa exatamente naquela profecia de Isaías 66:8, né? A profecia diz: quem já ouviu uma coisa dessas, né? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer em um só dia? Ou pode-se dar à luz do povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, deu à luz seus filhos. E foi exatamente isso, né? Assim, de uma forma muito súbita, foi criado esse Estado, porque, assim, se a gente fosse ver no passado, isso seria praticamente impossível. E assim que foi criado, né, igual eu falei, teve vários conflitos, várias guerras, e assim, até 1999, né, que mostra aí nesse mapa, o território de Israel é basicamente essa parte aí que ele tem o controle, né, essa parte mais branca aí. Aqui a gente vê uma imagem aí de 1948, uma rendição de uma vila árabe, a proclamação do Estado de Israel, né? Então a gente vê aí que tudo isso daí são imagens verídicas, né? Até um pouco mais difícil da gente achar, mas fazem a história, né? Faz parte aí da criação do Estado de Israel, né? E assim, ó, tudo isso a gente até tem que falar porque a gente vê todos esses acontecimentos aí e eu sinto um clima muito de caos, medo que é propagado aí nesses últimos dias, né? Tem pessoas aí falando que é para ir para a caverna, para esconder em tal lugar, fazer isso, tudo mais. Deus tem tudo bem delimitado, né? O que cabe a nós é ser sincero e buscar a palavra de Deus, né? A sinceridade. Então, a gente tem que ser sincero e buscar, né, tudo isso. E, assim, quando a gente avalia isso com um pouquinho mais de cautela, a gente avalia que, em meio a todo esse contexto, foi descoberto, né, ali em Israel, ali o domo, né, a gente observa que em todo esse contexto aí emblemático que estava acontecendo em Israel, foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, né? Em que mostrou ao mundo toda a veracidade da Bíblia Sagrada. Talvez seja um dos mais importantes assim achados a respeito de tudo isso. Então, isso daí, na época de instabilidade, foi excelente para Israel, né? Porque comprovou a veracidade da Bíblia e de todos os achados, né? De todas as coisas, da sobrenaturalidade da Bíblia também. E aí, assim, ó, a gente pode até lembrar daquela parte de Lucas 21, né, que fala que quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção, né? Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam, né? A história em específica dos pergaminhos do Mar Morto, ela se inicia ali no final de 1946, ou seja, no meado da criação do Estado de Israel, né? Quando alguns jovens ali da tribo beduína descobriram esses manuscritos ali nas cavernas de Qumran, né? Até o irmão Flávio já mostrou ali alguns documentários bem interessantes a respeito disso, e o que é mostrado a nós, né, que Muhammad El-Hamed, né, ele estava procurando uma ovelha desgarrada ali, que tinha se saído ali do bando dele, e ele atirou uma pedra na caverna para tentar achar ela, né, para ver se fazia algum barulho. Ela viu e ele percebeu que tinha um barulho um pouquinho diferente. Ouviu um som assim de barro rachando e foi explorar.
E quando ele foi ali, ele encontrou ali como se fossem esses potes, e dentro desses potes estavam, talvez, os pergaminhos mais importantes que corroboram a Bíblia Sagrada, mostrando que, em meio a essa instabilidade que o povo de Israel, os judeus, toda a história, né, estava passando, que a Bíblia é de fato, assim, pode ter passado 2000 anos que as palavras dela vão se cumprir e são completamente históricas, né? São completamente verdadeiras, né? Lembrando que demorou ainda alguns anos, né, para que tudo isso fosse identificado, né? Mas todo esse material hoje está em mãos israelenses, né? E foi assim fundamental para a veracidade da Bíblia Sagrada e tudo mais. Como está o chat aí, irmão? Tá uma benção, o pessoal gosta de esses temas, tema bíblico e também envolve arqueologia, mistérios aí, pô, muito bacana mesmo. Tá. Parabéns aí pelo conhecimento, pô, muito legal ouvir aí o irmão falando aí, viu? Muito bacana. Alguma dúvida em específico aí? Alguma pergunta, alguma coisa assim? Não, o pessoal tá comentando assim, mas até agora não vi nenhuma pergunta específica, não. Tá, beleza. Então tá, então vamos continuar. Então, assim, essa coleção aí de manuscritos, né? Ela foi muito importante, até hoje né? Que foi descoberta no deserto de Judéia. E lembrando, né? Tem alguns autores que falam abertamente que foi a maior descoberta arqueológica do século XX. Esses pergaminhos, assim, eu chego até a arrepiar, porque é muito bonito tudo isso, sabe? A gente vê, assim, na prática a veracidade da Bíblia. Isso é muito, muito legal mesmo. Então, aí tem até alguns trechos, né, assim, esquemáticos. Lembrando, ele inclui 6 pergaminhos praticamente completos, né, com cerca de 80 mil fragmentos. Eles são agrupados ali em cerca de 20 mil partes, né, segmentos, e eles acabam todos juntos, né, formam ali cerca de 900 diferentes textos. Contém ali passagem da Bíblia hebraica, tirando o livro de Esther, aparecem vários, vários, vários mesmo. E, assim, a gente vê a veracidade da história da Bíblia Sagrada testificada e guardada, preservada há cerca aí de praticamente 2000 anos, né? Talvez nenhuma outra história, seja desde a Mesopotâmia que a gente falou, desde o Império Grego, desde Odisseia, né, Ilíada e todos os conhecimentos gregos, enfim, que a história tradicional fala, não tem nem a metade de todas essas provas que a gente possui a respeito da Bíblia Sagrada. Então, assim, se a gente questiona a veracidade da Bíblia Sagrada, tu tem que questionar toda a história. Ponto. Porque a Bíblia possui o maior arsenal de provas arqueológicas que existe. E aí o que que acontece, né? E lembrando, né? A Bíblia, diferente dos outros textos, ela é o livro mais lido, mais traduzido, mas é sim o mais questionado, o mais criticado, o mais vilipendiado, né? E mesmo assim, a gente não encontra uma vírgula que fale assim: nossa, realmente a Bíblia está errada. Ah, isso daqui é uma lenda, a história do dilúvio não aconteceu. Pelo contrário, a gente só vê assim, cada vez que o tempo passa, a gente parece que é mais difícil encontrar provas da Bíblia, mas a gente encontra, né? A gente vai entender mais à frente nos próximos encontros artefatos documentais, assim, de forma mais palpável, que a gente consegue entender tudo isso daí. Mas, à medida que o tempo passa, a gente só ratifica a Bíblia Sagrada, né? Mesmo sendo um livro tão antigo, e essa prova dos manuscritos aí é um outro prova de tudo isso daí, né? Então, assim, igual a gente falou, né, de Lucas aí, né? Observe a figueira, todas essas coisas que estão acontecendo aí, que a gente vê dia após dia, né? Então, aqui vale citar, né, que assim, esse autor, ele foi um influenciador alemão, Johann Ehnhoff, né? Ele foi professor da Universidade de Gotinga e autor da primeira introdução crítica ao Antigo Testamento, ali em meados de 1780, 83. Irmão Daniel, Pode posso lhe falar? interromper só um pouquinho? Claro.
Galera, quero apresentar aqui para vocês o canal do irmão Lee, ok? Que é este aqui. O irmão Lee está postando os recortes, tá? Então, mais uma ferramenta aí para divulgação das Sagradas Escrituras. Então, abençoe também o canal do irmão Lee com a sua inscrição. Chega aqui, se inscreva. Importante você se inscrever e clicar mais uma vez para colocar em todas, tá? Então, se inscreva no canal aí, O Questionador, canal aí do nosso querido irmão Lee. Colocar o link aí para vocês. Faça o teste aí, em menos de 1 minuto você consegue se inscrever. Só clicar, se inscrever e voltar aqui para a live. Também quero agradecer aqui ao irmão Flávio. Obrigado, irmão Flávio. Ele colocou assim: parabéns, Lee. O achado do rolo de Isaías completo, datado de 100 a.C., e que está em exposição no Museu de Israel. Mais de centenas de outros pergaminhos. Descoberta que valida a Escritura Sagrada. Ah, muito bacana. Eu não sabia que estava em exposição no Museu de Israel, hein? Olha isso. Que bacana. Tem aquele museu que tem um formato de... tipo um artefato, né? Tipo justamente um vaso, assim, na tampa de um vaso antigo, que justamente para rememorar esses achados, assim, né? Muito bonito, inclusive branco, bacana mesmo. E é exatamente isso daí que o Flávio falou, somente corrobora. Assim, se você não acredita na Bíblia, não tem como acreditar, tu tem que desacreditar de todos os outros conhecimentos que você aprendeu na escola, porque na história tradicional tem muito menos provas, né, achados de Aristóteles, gregos, romanos, etc. Os ateus, eles falam assim, né? Ah, que a Bíblia foi escrita por homens. E os teus livros de ciência foram escritos por quem? Sei lá, por um alienígena? Sabe? Então, que isso, cara, né? Então... Pois é, exatamente. Mas assim, então assim, se tem todos esses conhecimentos, essas provas assim indesculpáveis, né, inquestionáveis, por que que as verdades, as profecias, o que está ali contido na Bíblia é ainda desqualificado como verdade na grande parte aí, né, desse mundo imundo? Por quê? Por que que a Bíblia é tão negligenciada? Por que que a história não analisa a Bíblia de forma inquestionável, de forma imparcial, assim, né? Por quê? Porque há muitas críticas e muitos descréditos à Bíblia, às vezes de forma voluntária, é o que a gente vai ver aqui. Então, destacando esse autor, Johann Eichhorn, ele foi um influenciador alemão, né? Um estudioso que Eu foi não sei se precursor. está aparecendo para vocês a tela do irmão Lee. Agora apareceu. Ah, tá. Aí. Então, esse professor, ele foi famoso por fazer a primeira introdução crítica ao Antigo Testamento, ali em meados de 1782, 83. E o que que esse rapaz falou? Ele atribui a Moisés o papel de autor do Êxodo a Deuteronômio, sim, mas só que ele defende a ideia de que esses escritos que Moisés fez foi a sua maneira, não foi inspirado, não foi, né? Ele diz isso, né? Não sou eu que estou dizendo. Só que a gente tem que lembrar que ele foi muito influenciado pelo iluminismo, né? E por correntes filosóficas daquela época que eram completamente contrários ao conhecimento do divino de forma imparcial, né? Como até hoje assim é. E ele argumenta que Moisés ele teria começado a escrever tudo isso como estudioso egípcio ali e veio a fundar posteriormente a nação de Israel. Só que ele sempre viu de uma maneira muito cética todos esses achados aí. Mas assim, é como se fosse opinião subjetiva, a opinião dele, e não davam provas para isso, né? Assim também foi esse famoso intelectual da época, né, alemão, Julius Reinhausen. Ele foi um outro crítico da Bíblia já no século XIX, que ele acabou divulgando, né, que os livros da Bíblia ali foram escritos no quinto século antes de Cristo, muitos anos depois desses próprios acontecimentos.
O que querendo dizer por trás disso? Que a Bíblia é um livro fictício, que é uma lenda, né? Só que, lembrando que todos esses foram muito influenciados pelo cientificismo da época, o que eles dizem, né, ser racionalistas, pensarem, mas na verdade não é bem assim, o próprio iluminismo também. Só que quais são os argumentos? Eles diziam isso, mas eles não tinham argumentos para sustentar tudo isso. Qual que era a alegação deles? Para esse autor aí que a gente vê na foto, né, Reinhausen, e alguns de seus seguidores, por exemplo, essa história trata-se de história não literal, é uma história com E, né? Seria lendas do passado, como qualquer outra cultura. E aí ele até dá o exemplo que haveria uma certa inimizade entre Jacó e Esaú, que realmente não teria acontecido, ele, como se ele tivesse lido lá, mas ele entendia que isso não aconteceu, né? Ele entende que tudo isso daí era algo meio metafórico, meio místico, né? E o mais interessante de tudo isso é que ele até criou, né, a hipótese documental. Essa daí é a história de Jacó e Esaú, que a gente sabe previamente na Bíblia que ocorreu. Ele admite que não, né? E aí ele fala também de Moisés, etc., que seria tudo lenda, isso daí. Até criou uma hipótese documental, que a gente pode ver. Não vou entrar em detalhes, mas quem quiser também é só pesquisar. Fala de livros eloístas, chavista, e ele vai falar que um era vinculado à parte Judá do Sul, do antigo Israel, sacerdotal, deuteronomista, dizendo que essa hipótese documental seria algo que diferenciaria a Bíblia porque foram feitas de forma diferentes, por autores diferentes, e isso não validaria ela. Ponto. Não dava argumentos comprobatórios de que a Bíblia não é a verdade, né? Quais eram as provas que esses críticos teriam? Eles não tinham, assim, provas, né? Eles afirmavam que conseguia dividir o texto desses primeiros livros em documentos diferentes. E aí eles acabavam presumindo que isso significava que não poderia fazer sentido a Bíblia, esses registros, né? E a confiabilidade da Bíblia. Dessa forma, esses eram os argumentos dele. E também a Igreja Católica, ela ficou como proprietária, digamos assim, da Bíblia por mais de 1000 anos, né? As pessoas não tinham Bíblia, só o padre ali, né? A Igreja Católica. Daí, se a gente for ver a Bíblia da Igreja Católica e a Bíblia que nós temos, a Bíblia da Igreja Católica, por exemplo, eles mudaram os mandamentos. Eles falam para guardar o domingo. Mas quando a gente vai na Bíblia, tá ali, né? Guardar o sábado. Também fala sobre a Bíblia deles, fala sobre várias festas que são importantes para eles, feriados e tal. Mas na Bíblia não fala sobre isso, né? A Bíblia nossa. Como ela ficou em posse da Bíblia por muito tempo, né? É que o pessoal duvida assim, será que a Bíblia foi adulterada? Não foi adulterada, a que a gente tem não. Porque senão a própria Igreja Católica, em vez de ter criado uma nova versão para eles da Bíblia, ela teria adulterado a própria Bíblia original e a própria Bíblia em si. Não sei se a galera entendeu, não sei se eu consegui me expressar muito bem, mas você tem a Bíblia original, né? Então, seria muito mais fácil eles ter adulterado toda a Bíblia. Não, mas eles criaram uma outra versão para eles lá. E deixaram o original, né? Sim, e além disso que você falou, né, esses achados, principalmente a questão do manuscrito, né, que é muito antes da criação do Império Sacro Romano, né, que é a Igreja Católica em si, que ali foi em meados do quinto para o sexto século, em 538 com Justiniano, que foi criado de fato a Igreja, esses manuscritos, eles datam antes, e se ela tivesse alterado, não estaria batendo o texto do passado. Entendeu? É simples. É algo que qualquer pessoa consegue entender isso. E também, se a Bíblia fosse algo para enganar as pessoas, toda ela seria toda bonitinha, as histórias, tudo para encantar mesmo e iludir as pessoas. Mas você vai ver, tem coisas ali que, se fosse para enganar as pessoas, teriam tirado. Por exemplo, quando
o rei Davi, né, tipo assim, praticamente matou o melhor amigo dele para ficar com a esposa. Isso é algo que, pô, choca muito. Mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Se fosse um livro adulterado, eles teriam tirado isso. Deixado só coisinhas bonitas, coisinhas boas ali, sabe? Pra encantar as pessoas. Mas é a realidade, a verdade tá ali, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim como esse autor que eu mostrei, né, Reinhausen, aqui que a gente pode ver, né, e vários outros, ah, eles falavam, admitiam tudo isso, e assim, se disseminou de uma forma, né, que a Bíblia não é o livro correto, assim, que é inexplicável, né, mesmo com todas as provas e tudo mais. Tem um outro estudioso, autor norte-americano Gleason Leonard Archer Jr., ele diz, sou eu que estou falando, a escola de Reinhausen começou a, com meras suposições de que a religião de Israel era inventada, como qualquer outra lenda, religião, né, explicada aí como produto da evolução. Então, assim, ele mesmo disse, né? Em outras palavras, assim, acaba que Reinhouse e seus seguidores começaram com uma suposição de que a Bíblia era apenas a palavra de homem e argumentos de um ponto de vista subjetivo, o que a gente vê até na ciência hoje em dia, né? Que é motivo para outros debates que a gente vai falar. Mas, enfim, a questão as provas eles não trazem. Eles falam isso de forma subjetiva, espalham esse tipo de boato, né? E fica por isso mesmo, né? Aí a questão, por que que essas hipóteses, né, igual de Reinhausen, que a Bíblia é uma lenda, que é, né, inventada por mera vontade humana, por que que isso faz tanto sucesso hoje em dia a ponto da própria Bíblia ser desacreditada, né? Por quê? As perguntas que a gente fica se fazendo, porque eles não trazem provas, em contrapartida, a Bíblia tem várias provas, e a Bíblia seria o errado para o mundo, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e não aceita a Bíblia como a verdade absoluta. Você nunca vai ver o mundo até o mestre voltar falando abertamente que a Bíblia é o livro correto e ensinar em todas as escolas. Isso não vai acontecer por conta justamente que o mundo é imundo, entendeu? Então é dessa forma. Ainda que a gente apresente manuscrito do Mar Morto, a gente apresente todas as provas do dilúvio, da Arca de Noé, a gente pode tudo, o mundo não vai aceitar, entendeu? É a mesma ideia dessa questão aí da Terra plana que o irmão fala. Assim, é algo que você, sendo sincero, questionando, você chega a esse conhecimento de forma sincera, né? Porque tá assim, é algo que salta aos olhos, mas por conta de vários motivos, as pessoas acabam sendo enganadas, acreditando mais em uma pseudociência ou pseudo-estudiosos que falam que a Bíblia é mentira, né? E aí, ah, tem até um intelectual do século XIX que explicou certa vez. Ele disse o seguinte, não vou citar nome, né? Eu, pessoalmente, ele dizendo, eu, pessoalmente, aceito mais este livro de Reinhausen, ou seja, as hipóteses que a Bíblia é uma lenda, do que quase qualquer outro. Por quê? Porque parece-me que o problema premente da história do Antigo Testamento, por fim, é solucionado de um modo consoante com o princípio da evolução humana, que me vejo forçado a aplicar a história a todas as religiões. Ou seja, tudo está ligado, né? Esses ensinos que a gente tem na escola, que a gente vai dizer nos próximos encontros, refutar a questão de evolucionismo, Big Bang, Terra Globo, etc., tudo isso está associado, ainda que de forma indireta, à veracidade da Bíblia, né? E o fato do mundo apregoar que a Bíblia é uma lenda, que não passa de conto da carochinha, né? Isso daí é ensinado às pessoas e as pessoas, por não serem afincas, né, assim, de ir atrás, bereanos, sinceros, acabam ficando por isso mesmo e acreditando naquilo que acham, né? E acabam que é dessa forma. Então, assim, entre Reinhausen e os verdadeiros cientistas, né, os verdadeiros
né, a gente vê que isso é o Gleason, né, Gleason Leonard, que eu falei anteriormente, a gente observa que Reinhausen não tem a menor possibilidade de estar com a verdade. E aí é aquilo, né? Por que essa hipótese contaminou tantas pessoas? Porque o mundo é imundo e acaba sendo uma massa de manobra. Se você tem o domínio das informações que a maioria das pessoas tem acesso, você consegue controlar a maioria, né? Por isso que a gente está aqui tentando fazer a diferença, né? E assim, eu conclamo todos vocês a não acreditar nisso daqui também não, a vocês serem sinceros, né? O canal chama-se Questionar de forma sincera, né? Questionar, perguntar para o Deus verdadeiro como que é se chegar a ele, né? Na E primeira live, o irmão colocou uma frase que era assim, eu não sei qual autor, mas me marcou assim, que era: o não questionar as coisas é o lado mais sombrio da ignorância. exatamente. Então, às vezes, a falta de questionamento, né, ainda que vá de encontro a nós, né, porque eu não nasci sabendo disso. Eu acreditava na Terra Globo, eu era, inclusive, aficionado por isso, né, anos-luz de Einstein e etc., teoria da relatividade especial, eu era apaixonado com isso, né? É. Mas a gente viu que a gente sabe que isso é um dos maiores enganos aí. Então, por isso que a gente está falando Pois tudo é. isso aí. Então, Incrível. né? Ah, e aí é aquilo, né? A questão de evolucionismo, todos esses conhecimentos, eles não estimulam a gente a questionar, né? É como para a gente aceitar de uma forma, né? Quase doutrinada e ponto. É isso, né? Que da hora. Então, assim, a gente já está finalizando. Finalizar aqui, né, em breve, esse professor de arqueologia, ele já foi presidente do Departamento de Arqueologia dos Estudos do Oriente Próximo, presidente do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, né, que é Johan Aharon, né? Ele diz o seguinte, ó: quando se trata da interpretação histórica ou histórico-geográfica, o arqueólogo sai do domínio das ciências exatas e precisa depender de critérios e hipóteses para chegar a um quadro histórico compreensivo, né? A gente precisa de colocar à prova, né? Que é isso que a verdadeira ciência deveria fazer, colocar à prova através de premissas, validar ou refutar, aquilo que a gente falou lá no início do primeiro vídeo, né? E hoje em dia parece que isso se perdeu. Eles aceitam dogmas que a Bíblia é errado e o que a ciência fala está certo, né? A ciência tradicional, e é isso, né? Muito bacana. Isso daqui que a ciência verdadeira devia fazer, né? A ciência, por definição, ela é algo mutável. A gente deveria observar o método, ver, peraí, os manuscritos, todas essas provas, o dilúvio bíblico, a gente vamos formular hipóteses. Será que isso é verdade? Será que não? Ó, tem achados aqui, não tem. Só que o simples fato de conjecturar isso, eles já falam, não, a Bíblia é lenda e acabou. Então isso não é ciência. E aqui, né, a gente poderia citar também esse importante estudioso americano, ele também não deixa de ser um arqueólogo, né, que é o Wendell Jones. Ele dirigiu várias pesquisas arqueológicas, né, para artefatos bíblicos, como ele queria encontrar, na verdade, a Arca da Aliança, mas não encontrou, né? Mas teve a sua parcela de importância na questão dos pergaminhos do Mar Morto também, né? Em 1988, ele encontrou uma pequena vasilha que seria, né, atribuída a alguns sacerdotes do passado, alguns outros achados assim, publicou um livro também importante que fala de material a respeito do Messias, né? Tem alguns trabalhos assim interessantes. E uma curiosidade, Molly, assim, Oi? uma curiosidade é que há quem diga, né? Há quem diga que foi esse Wendell Jones aí que a gente vê na figura, que teria inspirado a série Indiana Jones. Indiana Jones. Ó, que legal. Ah, é bem, lembra bem, vem, viu? Como é que é o nome dele? Wendell Jones. Wendell Jones.
Eu acho que tem relação sim, hein? É, Que bacana. alguns falam que sim, outros já falam que é ele que inspirou, né, que foi É, inspirado na série. Agora, a gente não sabe, né, exatamente, mas que tem uma que similaridade aí. legal. A Arca da Aliança, ela se encontra em Israel, abaixo do Gólgota, né? Sim, sim. Isso daí é. Minha área não é da história, então, se eu estou trazendo esse pouco desse conhecimento, qualquer pessoa pode ter, entendeu? Ok. Essa é a ideia. Ó, que Tá? legal, né? É isso Então, aí. então assim, só para lembrar, né? Esse outro, né? A gente já está finalizando aqui. Esse outro professor do Trent College, no Reino Unido, em 1981, ele examinou a história de destruição de Jericó, vários achados, né? E segundo ele, né? Ele chama John Binson, né? A Então, gente bem, tem aí no nome. Ele, segundo ele, essa destruição não somente se ajusta ao relato bíblico da própria destruição que é destacada claramente lá por Josué, mas também o quadro arqueológico, ou seja, a história que a gente vê lá hoje como um todo. Assim, ó, lembrando que é difícil da gente encontrar todas essas fontes. Há várias fontes que tu pesquisa na internet ou em fontes históricas mesmo, que às vezes são manipuladas e falam, não, não é assim, não é assado. Por quê? Por aquela explicação que a gente falou que o mundo é imundo e o conhecimento normalmente é entremeado com mentiras, né? Então, por isso que a gente tem que estar de forma imparcial, de forma realmente sincera para procurar e encontrar esses documentos aí, né? sim. Mas, assim, a declaração dele é muito impactante, né? São pessoas É. que são extremamente estudiosas, arqueólogos, etc., que encontram tudo isso daí, né? Somente corroborando os achados bíblicos, né? E, e assim, ó, essa frase é de um outro pioneiro em arqueologia, que era o William Albright. Esse é muito famoso, inclusive, né? Estudioso bíblico mundialmente respeitado. O que ele fala? A Bíblia eleva-se em conteúdo acima de toda a literatura religiosa anterior. E eleva-se tão impressionantemente sobre a literatura subjacente na simplicidade direta de sua mensagem e seu apelo a homens de todas as terras e épocas. Meu amigo, isso daqui não sou eu que estou dizendo, né? Isso daqui é mais um estudioso assim mundialmente respeitado que diz tudo isso. Você pode não gostar, não querer, não acreditar na Bíblia, assim como eu também já fui um dia. Mas se você realmente é sincero, tu tem que entender, tem que estudar para realmente ver se essa O sua. irmão já foi ateu, né? Já fui, já Olha fui só, galera. Viu? antes de entrar na faculdade. Então, assim, isso daí, se você realmente é sincero e quer encontrar a verdade, assim, a Bíblia é o caminho para a gente entender. É esse que é o Albright, né? Ele mesmo disse que tem havido um retorno geral ao apreço dessa exatidão da história religiosa de Israel, que a gente falou aqui, né? Tanto no aspecto geral como nos pormenores factuais. Em suma, agora podemos novamente tratar a Bíblia do começo ao fim como documento autêntico da história religiosa. Ou seja, não só ele, mas né, Vendel Jones, né, o Albright, John Binson, tem vários, inúmeros, né, se a gente for ver aí, estudiosos, renomados, arqueólogos muito relevantes, e assim consideram a Bíblia um livro extremamente histórico e que, na É, verdade, a, sim, poderia ser usado, né? a arqueologia, ela considera a Bíblia um documento histórico. Tanto é que esses caras aí, e inclusive nos dias de hoje, acontece nesse exato momento, no caso, né? Acontece em escavações nos arredores de Israel, em Israel. E como é que eles vão se guiando? Pela Bíblia, cara. Arqueólogos usam a Bíblia para encontrar, por exemplo, pô, existiu uma cidade aqui, tá aqui na Bíblia. Qual região que a Bíblia fala? Tá, vamos lá escavar. E os caras encontram. Eles encontraram Sodoma, encontraram Gomorra, inclusive as pedras tudo queimada lá, né? Sim, Então sim. a arqueologia considera a Bíblia um documento histórico. Isso é muito bacana. Não, todos esses achados, Sodoma e Gomorra, né, o próprio Monte Sinai,
a É. questão da história do bezerro de ouro, o dilúvio, né, a Arca de Noé, tem assim uma infinidade de achados que a gente vai discutir com mais propriedade nos próximos encontros, né, de forma mais palpável esses achados, para entenderem, mas assim, o que eu estou querendo mostrar é que todos os acontecimentos, história, Israel, Bíblia, está tudo envolvido a tudo isso daí, né? E aí é que fica a questão, por que que nas escolas não é ensinado a Bíblia como um livro histórico? Por quê, né? Porque o mundo, né, é imundo, infelizmente. Então, assim, o que que a gente pode concluir? A Bíblia possui acontecimentos passados e atuais baseados em tempos específicos que podem, sim, ser provados, e difere de todos os outros livros religiosos. Portanto, somente ela possui veracidade histórica, sendo totalmente passível de crédito, e ela mesmo se propõe a ser creditada ou não, entendeu? Então, assim, se você quer encontrar a verdade, examine a Bíblia. Vê se ela tem a verdade que você vai encontrar, de forma imparcial. Aí. O pessoal ficou curioso, o pessoal perguntando quando que ele trabalha. Será que é um desembargador? Um juiz? Um promotor da justiça? Eita! Pode continuar, irmão. Ah, Ai, ai. tá. Então, assim, é aquilo que a Bíblia fala, né? João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A palavra de Deus fala isso, né? Ela se põe né, à prova. E a gente poderia falar aqui de inúmeros outros achados, né? Mas, obviamente, né, amanhã a gente tem que trabalhar, na próxima semana a gente continua. Sim. Mas o que eu queria deixar é que, assim, ó, muitos indivíduos, muitas pessoas acabam negligenciando a Bíblia e, às vezes, é de uma forma parcial. E se é parcial, se você não foi a fundo, se você não é sincero, tu pode ser cobrado por isso. Você tem conhecimento, você sabe entrar. A internet hoje é um mundo, né? A gente tem que É. saber filtrar, mas assim, antigamente o problema, né, era a falta de conhecimento, a falta da disseminação né, antigamente o pessoal não sabia ler, o ensino era um pouco mais difícil, era um pouco mais assim, né? Ah, mas hoje em dia a gente vê que às vezes até a informação atrapalha, porque é excesso de informação. Então a gente tem que saber filtrar para entender aí o que se passa, né? Porque a gente não pode ser O irmão ignorante. Luciano, tudo bom, Luciano? Luciano Pitangueira, ele. Ale, pergunta pro irmão se ele viu uma notícia de um achado da escrita que fala de Pilatos. Não tô sabendo. Sim, não somente a pedra de Pôncio Pilatos foi encontrada em Cesareia Marítima, mas também o anel de Pôncio Pilatos, que eu já falei Caramba! anteriormente. Antes desse achado que o irmão está falando aí, né, Luciano, obrigado pelo comentário. Antes desse achado, Luciano, a, a Bíblia era, essa parte, né, era negligenciada, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque o Pôncio Pilatos, que foi uma espécie de governador daquela época, lá de Jesus, só aparecia na Bíblia. Na história tradicional, se você for ver a história tradicional através de historiadores, escritores e arqueólogos, né, historiadores tipo Flávio José, contemporâneo da época de Jesus, era difícil encontrar citações a respeito de Pôncio Pilatos. Então, o que a história e os arqueólogos falavam? Ah, isso daí da Bíblia não existe, é mais uma lenda. Então, a gente tem que negligenciar esse livro e acabou. É assim, é igual esses argumentos de Ringhausen. Eles falavam: ah, não, a Bíblia eu acho que é diferente, é por vontade humana e acabou. Cadê as provas? A gente vê aí, por isso que esses achados, tipo anel de Pôncio Pilatos, a própria pedra, né, de Pôncio Pilatos, corroboram e muito a veracidade da Bíblia e corroboram ela acima da história tradicional, porque nem a história tradicional conhecia isso antes da própria Olha Bíblia. só. Entende? Então, assim, tu vê que é muito mais profundo esse tipo de conhecimento, tá? Esse tipo de informação que às vezes, que na maioria das vezes não é divulgada, né?
é algo que a Bíblia se mostra, igual eu falei, não somente corrobora ela, mas corrobora acima da própria história tradicional, entendeu? Uhum. É justamente mostra que como que um livro pode saber algo antes da história tradicional? Ou ele está blefando, está falando mentira, ou ele tem uma verdade que nenhum homem sabe. E aí a gente pode provar a sobrenaturalidade. E é isso que eu vou Olha trazer só. nas próximas aulas, entendeu? Então, assim, é mais ou menos por aí. Então, se tu for sincero mesmo, se tu for, assim, quiser encontrar a verdade de forma imparcial, assim como várias pessoas já fizeram, eu também, eu queria examinar a Bíblia, Alcorão, tudo, sem saber qual que estava com a verdade. Eu era imparcial. Se fosse para ser o Alcorão, eu ia seguir o Alcorão, entendeu? Mas a gente viu pela verdade, pela história, que é impossível. É impossível. Algum outro livro, além da Bíblia, está certo. Impossível. Então, Uhum. não tem o que a gente falar, além de simplesmente seguir o que esse livro sobrenatural diz. Esse é o objetivo aqui, né? Então, a Bíblia é um livro que excede qualquer conhecimento humano, qualquer outra enciclopédia, qualquer outra coisa. E é aquilo, a gente pode trazer quais provas forem, quantas quiserem. O mundo vai dizer que a Bíblia não é a verdade, como sempre fez desde o início. Então é isso, irmão Alê. Hoje se encerra por aqui e obrigado a todos aí. Que live abençoada. Caramba, o pessoal tá encantado aí com o seu conhecimento, né? E a gente gosta muito de arqueologia aqui no canal, né? Meus inscritos, a gente faz live sobre arqueologia proibida, Tartária e tal. Tudo que envolve arqueologia é muito fascinante, né? Porque remete à história, à antiguidade, a mistérios, assim. E saber que a arqueologia, né? Ela corrobora incrivelmente, né? Com a Bíblia, né? Mostrando que a Bíblia é verdade. Isso é um upgrade assim na nossa fé, né? É muito legal isso, né? Então agradecer aqui ao Criador, né, pela oportunidade de estar recebendo o irmão Lee aqui no canal. Muito obrigado, irmão Lee. Certo? Vou passar a palavra para o irmão dar os seus adendos finais e também fazer o convite para essa galera top estar se inscrevendo no seu canal. O link, galera, estou soltando mais uma vez para vocês aí, ó. Tá contigo, irmão Lee. Então, meus queridos, eu só queria, na verdade, agradecer, né? Porque o objetivo aqui é não somente que levar as pessoas à verdade. E isso, de forma direta, leva as pessoas a Deus. Não que seja a vontade principal isso, mas que se você tem a sinceridade de encontrar a verdade, que isso liberta, isso faz você viver melhor, faz você ser realmente estar vivendo, não somente sobrevivendo, né? Sair desses enganos, você vai encontrar Deus. Então, assim, a minha ideia principal, né, se a gente for ver, não é a questão de, eu vou pregar aqui a minha verdade, vou falar que o meu Deus é isso. Não, não é isso. Mas só que existe uma verdade. E, coincidentemente, a gente observa através da história da Bíblia que é justamente esse Deus que vos fala. Entende? Então, são coisas um pouco diferentes, mas a minha vontade aqui é trazer um pouco de conhecimento para os irmãos e crescermos juntos, porque a todos os dias a gente aprende, para que as pessoas sejam libertas, né? Como a Bíblia bem diz, a verdade, ela nos liberta, né? E isso é a maior bênção que temos aqui em vida, né? Então, que eu queria agradecer, acima de tudo, a Deus, que esse é o princípio que a gente precisa ter em tudo, tá? E agradecer a todos aí e pedir que Deus esteja abençoando a cada um, abrindo o conhecimento, porque também não é simples, né? Envolve várias questões, mas é só agradecimento aí a todos, tá bom? Deus abençoe. E muito obrigado ao irmão Alê, que bem se prontificou, faz um trabalho excepcional com vários conteúdos aí, que assim, né, não tem palavras aí para falar, e sempre o principal é Deus. Lembrando do Amém. canal do Caminho Estreito do irmão Gilberto, do canal do evangelista Flávio, que tanto contribui para tudo isso. Mas até a gente chegar lá,
né? Se a gente fizer essa análise de forma imparcial, a gente vai chegar no caminho certo aí. Amém, irmão. Eu que agradeço. Desculpa qualquer brincadeira. E nos encontramos querendo Deus, né, na próxima quarta-feira. A gente vai encerrar a live aqui, entregando toda honra e glória ao Criador, né? A gente tem uma tradição de todas as lives, a gente sempre lê uma pequena passagem bíblica, né? Uma maneira que a gente encontrou de entregar, né? Toda honra e glória ao merecedor, ao único, né? E verdadeiro merecedor e proprietário de toda honra e glória, que é o nosso Criador. É o Salmo 115 e diz assim: honra somente a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal. Ó, a live está terminando, então já pode ir ali, ó, se inscreva, ok, no canal do nosso querido irmão Lee, o questionador oficial. Beleza, o Criador abençoe a todos. Estamos juntos, fiquem todos com Deus. E valeu! Acompanhe o canal amanhã, vários vídeos para vocês. Fui, meus queridos. Valeu, fiquem com Deus. Fui.